It's always more fun to share with everyone. Olá, boa tarde a todos. Mais uma semana aqui, eu, doutora Márcia Ferraz, lá no Instituto Face a Face. Quase que eu erro o nome do Instituto, gente. Meu Deus. Já comecei assim. Lá no Instituto Face a Face, conversando com vocês mais uma semana sobre essa nova forma de odontologia, de enxergar a odontologia, de acolher os pacientes de uma nova forma. Eu digo nova porque a odontologia sempre foi muito bruta, né, e muito impactante para muita gente. E eu acho que é esse o meu trabalho, depois de ver resultados positivos nos pacientes que nos procuram depois, dizendo quantas mudanças houveram e foram significativas na vida de cada um. É por isso que eu falo que a nova odontologia é uma odontologia emocional. E para isso, sempre aqui comigo, Alexandre Almeida, conosco no programa, hoje no Facebook, ao vivo, na live. Então acessem o Facebook, nós estamos ao vivo aqui na rádio. Quem quiser ligar, quem quiser tirar dúvida com a gente, os telefones aqui do ouvinte, só para vocês saberem e lembrarem, 3171-0221 ou 3262-4490. São os telefones aqui. Hoje a gente ao vivo podendo responder para todo mundo aqui. Então acessem o Facebook. Depois eu passo os nossos telefones, os nossos contatos. Vamos curtir Mas primeiro. vamos conversar um pouquinho hoje. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, tudo bem? Para quem não te conhece? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Almeida, sou um terapeuta holístico. Trabalho com a linha da medicina tradicional chinesa. Sou engenheiro em física moderna, trabalho com indutores quânticos para harmonização e também bebo na fonte da psicologia analítica através de Carl Gustav Jung. E quero te agradecer, Márcia, por você fazer do Instituto Face a Face uma odontologia integrativa que acaba recebendo o paciente como um todo, o ser humano como um todo, porque não é mais um paciente, né? Uhum. É um amigo, um cliente, é um ser humano como um todo, visto da forma bem holística, onde nós tentamos cercar toda o status emocional, mental e fisiológico. Exatamente. Da pessoa. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, eu sempre pondero, muitas das vezes eu trago aqui as questões da técnica, da odontologia, para quem tem dúvida, dos implantes, da articulação, das próteses, das facetas. Trago aqui, sim, as questões técnicas e quando a gente está aqui com o Alexandre, nesse papo gostoso, eu trago as questões dos pacientes, que são as questões que eu escuto lá no escritório, tantos anos escutando as questões e ainda venho recebendo ligações dizendo de pessoas que têm pânico, passa da questão do medo, que tem pânico a respeito de um tratamento, a respeito de uma reabilitação. E quando a gente fala em medo, primeiro medo, eu acho que está ligado, né, Alexandre, ao desconhecido. Exato. Né? O medo, dentro da visão holística e da medicina tradicional chinesa, o medo está associado a um órgão específico, que é o rim, e assim como a coragem, né, a força de vontade está também indexada ao rim. E às vezes uma simples inserção de uma agulhinha pode equilibrar essa energia, fazendo com que você, caro ouvinte, possa estar mais predisposto a passar por uma experiência nova. Porque a experiência de um implante, ela é muito prazerosa, porque quem precisa de um implante normalmente está tendo uma dificuldade na sua alimentação, a sua arcada dentária pode estar muito prejudicada. Tem o lado da função e tem o lado da autoestima, da autoestima, né? Então, realmente. A qualidade de vida, a saúde está comprometida. Por isso que a gente fala, engloba não só a técnica da ausência do elemento dental, mas também como a perda da estima, daquela vontade de sorrir. Né? Pessoas que sorriem fácil começam a não sorrir mais. Exatamente. E sorrir é um estímulo para a liberação de serotonina, de noradrenalina. E muitas vezes você está entrando numa depressão, nem sabe por quê, é por falta de sorrir. E dentes bonitos, dentes claros, não é um privilégio especificamente de quem tem dinheiro. Hoje, você pode fazer um parcelamento, os preços caíram muito,
Até as terapias que eram mais caras também caíram. Hoje está tudo acessível. Hoje está muito mais acessível. E também tem a lei da oferta e da procura. Exato. Hoje se colocam muitos implantes, se procura muito tratamento odontológico, assim como tratamento terapêutico. Exato. E é por isso que a gente consegue trabalhar. Então, o medo está ligado a isso também, né, Alexandre? Assim, o medo de mudar, o medo de ter uma nova aparência, o medo do preço, o medo da dor. Então, o medo do desconhecido, que é fazer uma prótese dentadura e mudar por outra dentadura, é muito fácil. A pessoa já conhece, a pessoa já fez isso, o paciente já sabe, já teve a experiência. Então, aquilo não causa nenhum impacto, não tem que mudar a sua atitude. Mas quando se trata em uma mudança, os medos fazem um bloqueio. Inclusive, Márcia, devido a esse longo trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu usei de uma ferramenta muito interessante, que é a astrologia da psique humana, que é baseado nas frequências da física 4, da emissão de ondas dos planetas. É muito interessante, é uma astrologia psíquica muito interessante que trata de investigação. É uma investigação, você vai investigar, inclusive pode investigar o medo, vai investigar muitas outras atividades, o seu ser, o outro, como você pode ganhar dinheiro, o que isso te abala psiquicamente, aonde você tem a melhor forma de inteligência para poder sair, às vezes, pela tangente e se beneficiar. E a gente vem postando esses programas todos que a gente participa na página, chama-se Astrologia da Psique no Facebook. E Alexandre Almeida, Alexandre com 2 L's, Almeida com 2 L's, no YouTube. Então esses programas estão sempre lá. Existe um estudo de 30 anos que a gente vem desenvolvendo para melhorar a capacitação do profissional em relação a você que está precisando passar por uma avaliação, por uma intervenção. No caso aqui especificamente, você quer melhorar a sua aparência, a sua fisiologia bucal, então você está vindo à casa certa. Exato, assim, como nós tratamos lá os pacientes, né? Os pacientes que nós estamos tratando no Instituto, que nos procuram com medo, um medo muito grande. Tem gente que não tem todo esse medo, tem uma frustração, uma dor, uma mochilinha de pedras, eu falo, né? Uma mochilinha de pedras, que é aquela que se fica insatisfeito com a sua aparência, carrega aquilo por muitos anos e não quer dar o primeiro passo ou pensa que não pode dar o primeiro passo. Então, esses pacientes também, não só o do medo, também a gente ajuda tratando, porque chega um ponto de é um auto-boicote, é uma autossabotagem que o paciente tem, né, Alexandre? Olha que interessante. Existem pacientes que realmente não têm medo, são até muito corajosos, não tem o problema financeiro porque acertaram o parcelamento, mas tem uma deficiência fisiológica. Exato. Por exemplo, tem uma coagulação ruim, tem um pós-operatório prejudicado pela história dele. Aí ele fala, putz, eu vou ter que passar por tudo isso? Não, lá no Instituto você vai ser muito bem acolhido. Depois você vai passar por intervenções breves de acupuntura e você vai reorganizar o seu equilíbrio energético físico. E aí você passa a fazer o procedimento. Quando você passa a fazer o procedimento, logicamente, a doutora Márcia vai usar todos os recursos de toda a experiência dela. Você não vai sentir dor alguma, você vai estar muito bem amparado técnica e emocionalmente, você vai passar pelo procedimento, você vai fazer o pós-operatório comigo, eu vou cuidar de você, eu vou inserir as agulhas para poder drenar o inchaço, o que a gente fala, a estase de sangue, que é o roxinho. Todo mundo chega lá e pergunta, mas doutora, e o pós-operatório? Eu vou fazer meu implante e o depois? Eu fico muito inchado, eu tenho medo da dor. A dor é o grande... É o grande bicho-papão da coisa. Exato, é o grande bicho-papão da história, é a dor. E quando a gente tem junto a acupuntura, podendo trabalhar nesse paciente dessa forma, tudo isso, é claro, vai entrar com a medicação,
Lembrando, sempre na medicina tradicional, na odontologia tradicional, a gente vai entrar com a antibiótico-terapia, os analgésicos, anti-inflamatórios, tudo isso é coberto, bem estabelecido, protocolado, Claro. tá tudo certo. Mas nós podemos hoje, não só a odontologia, né, Alexandre? Não. Hoje toda a medicina A e todos os medicina médicos integrativa hoje também está forte. indicam a acupuntura no tratamento coadjuvante à medicina tradicional. E não porque a odontologia Lógico, também. e da mesma forma como a gente trabalha com os indutores, os frequenciais, que são gels de glicerina e água, não tem efeito colateral algum e tem um resultado incrível. Eles trabalham na face da membrana celular, mandam a informação e você também consegue alívio de dor, de desestagnação, consegue também até uma autoestima, tudo por gel. De repente a pessoa fala assim, eu prefiro só os gels, Não só o doutores. gel e não só Eu tenho não uma a certa agulha. aflição à agulha. Tá bom, vamos lá. Eu prefiro que o senhor faça um ajuste. Vamos fazer um ajuste. Tudo é possível porque é integral, é integrativa. Nós queremos, na verdade, lhe acolher. E acolhendo, a gente vai cuidando. Logicamente, há uma investigação por língua, por pulsologia, por... Isso é muito importante né, dizer, nós né? fazemos essa investigação antes. Essa primeira anamnese, que é essa conversa que a gente tem com o paciente, sabendo todos os detalhes clínicos do paciente, nesse primeiro momento, clinicamente, a gente diagnostica aquele paciente, até mesmo se ele é ansioso, se ele é irritadiço. E se ele tem alguma depois, deficiência de algum órgão energético. Exatamente. E depois entra junto, né, a tua área, A Alexandre. medicina tradicional chinesa, a gente vai entrar com a investigação também e nós já vamos dar a ele já um respaldo de tudo que está acontecendo. Terapeuticamente, que é uma outra forma de tratar também, se for necessário, a gente vai entrar. Olha, vamos fazer uma sessão aqui breve de relaxamento, nós vamos fazer você relaxar, fazer com que você aprenda a relaxar, e aí você vai sentir que a sua respiração vai ficar melhor absorvida, seus batimentos cardíacos podem ser muito bem equilibrados, saindo da ansiedade, você vai aprender a sair da ansiedade. A princípio eu vou ensinar, você vai fazer junto comigo, você vai conseguir, vai ficar satisfeito, depois você vai treinar para fazer em casa sozinho. Exatamente. Depois eu quero falar sobre essa terapêutica, se é breve ou não. Às vezes as pessoas acham que precisam de Claro. muitas sessões, mas parece que tem uma pessoa na linha. Alô, quem fala? Alô, Quem boa fala? tarde. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem. Olá, meu nome é Lucas Lima, né? Tudo bem? Doutora, eu queria uma ajuda, senhora. É o seguinte, eu tenho a parte superior e a parte inferior para fazer, né? Só que o medo não deixa, né? O medo não deixa. Eu uso dentadura, né? Eu estou usando dentadura, só que eu precisava fazer, mas eu tenho medo. Um amigo meu me indicou a senhora e eu comecei a ouvir a rádio. O que a senhora pode me ajudar com esse medo meu? Ó, parece que Tá com eco. Tá com eco. Lucas, é o seguinte. Exatamente. Assim, como você me ligou aqui na rádio, essa semana conversei com uma pessoa que também me telefonou lá. É o pânico, né? O medo fora verdade. é mais do que só um medo. A pessoa tem vontade, mas o medo bloqueia. E bloqueia mesmo. Existem formas, inclusive, até é bom falar aqui, temos pacientes que tratamos também com sedação. Então, como esse paciente que ligou, não sei se é o seu caso, Lucas, não sei, um medo fora de controle, mas esse paciente que nos telefonou essa semana, se ele é ouvinte da rádio, então gostaria também de falar do caso dele. Ele, a princípio, só perguntou se existia outra técnica que não só anestesia local, que para poder tirar as próteses, dentaduras, fazer o trabalho de implantes e próteses, sem ser só com anestesia local. Então, nós lá no Instituto fazemos sim o tratamento, não só como sedação, que é aquele, a princípio, é uma coisa mais, digamos, mais leve, onde um médico anestesista vai sedar esse paciente e a gente vai fazer a colocação dos implantes e, posteriormente, o trabalho. Exato. Executar o trabalho. Ou nós podemos fazer
um pouquinho mais aprofundado que a anestesia geral. E sim, é possível. Somente para... mas vai só por implante, precisa da anestesia geral? Por exemplo, um caso como esse do Lucas, que é superior e inferior, a parte de cima e a parte de baixo. Tem muito medo. Parece que caiu, Lucas, mas se você estiver na linha, você vai me escutando. Então, assim, se existe um procedimento que a gente pode fazer que o paciente se acalme mais ainda, é possível também. Muita gente... Hoje é aniversário de um paciente muito especial, falando desse assunto. Eu sei que depois ele vai escutar, que a gente manda os vídeos para ele, mas seu Antônio é um paciente muito especial da gente. Ele é um caso aqui que eu vou contar para vocês, é um caso que chegou em pânico, usava prótese total, superior e inferior, precisava fazer os implantes. Ele foi feito carga imediata, que é aquele procedimento que se faz os implantes e a prótese em uma semana. E a gente tentou fazer o seu Antônio Carlos sedado, e ele, na hora da sedação, teve outra crise de pânico. Tirou todos os eletrodos, que a gente estava no centro cirúrgico, onde nós atendemos, que não é no Instituto Face a Face. Nesse caso, nós levamos o paciente para um centro cirúrgico médico. Ele não conseguiu. E ele falou, doutora, só com anestesia geral. Então, nós marcamos no hospital e fomos fazer os implantes sob anestesia geral. Hoje ele está pronto, hoje é aniversário dele, parabéns, seu Antônio. Parabéns. A gente mandou e-mail já para o senhor. Mas, contando um caso de um paciente, assim como esse paciente que nos escutou, o Lucas, assim como esse paciente que nos telefonou lá no Instituto, que esses pacientes, primeiro eles ligam para saber qual é, inclusive, o que nós oferecemos, porque o medo é muito grande. Então, para quem não tem medo, fala, não é possível. É verdade. Né? Isso é um exagero da pessoa, mas não é, tem limitações. Claro. Né, Lucas, se você estiver ouvindo, acho que você ainda está, primeira coisa, você precisa conhecer o Instituto. Uhum. Depois, conhecer a nós mesmos, né, os profissionais. Exato. Bater um papo, conversar. Eu acho que em uma sessão de 20 minutos de você me conhecendo, você já vai sentir uma grande diferença. Você vai fazer os testes adaptativos para poder passar pelo procedimento. Se você passar nos testes, Exato. Logicamente você vai passar. Ótimo. E vai fazer o procedimento. Se você tiver resistência, nós temos duas opções, como a doutora Márcia falou. A gente pode te oferecer uma outra sedação, uma sedação mais profunda, até uma sedação geral, e você no centro cirúrgico, e você receber os seus implantes, ou você fazer um breve tratamento de no máximo 5, 6 sessões. Exato. E eu te deixar pronto para você passar pela cirurgia. Eu acho que são níveis. Opções Tudo que são opções e são e níveis do quanto aquela pessoa com aquele medo. E assim, o importante disso é o quanto a gente entende, né? Que existe o paciente que tem medo e se submete a uma acupuntura, a um tratamento com indutores e vai fazer o tratamento, outro paciente que ceda e outro paciente que vai para anestesia geral. Porque não precisa se envergonhar. Na verdade, nós estamos lá para lhe acolher. Nós vamos dar mais coragem na tua estrutura psíquica. Isso é fato. Para a vida, para toda a sua vida, não é só para fazer a cirurgia, fazer o implante, mas para a sua própria maneira de ser e de agir. O mais importante é que você saiba que existe um limiar, uma escala. Uma escala. Essa escala vai permitir que você passe ou não pela experiência. Agora, logicamente, quando você começa a ter aquele suador, né? Porque a pessoa, quando está sob tomada pelo pânico, ela não consegue raciocinar. Então, você vai aprender a relaxar. Acho que a primeira coisa, Lucas, que você tem que aprender é relaxar. Quando você começar a relaxar, você já vai perceber que uns 30%, 40% da tua vida já diminui muito a tensão. Depois, você vai começar a buscar a investigação. Eu conheço pessoas que têm medo de barata, galinha, e a gente consegue fazer com que a pessoa, hoje, pegue a barata com papel higiênico, sem matar, porque não gostam de matar,
dobram o papel higiênico e jogam a barata no lixo de fora. Não matam a barata. E tinha um pavor quando viam uma barata, subiam na mesa. Isso é um trabalho, é um trabalho de relaxamento. Agora, tudo isso medo demanda... de avião. Medo de avião, pânico, pessoas que entram no avião começam a vomitar. Por exemplo, o avião nem saiu, Já está em pânico. já está em pânico. Navio, quem é que viaja de navio, passa mal, depois qualquer lugar que entra num bar começa a associar e passa mal em todos os lugares que balançam. O importante é saber como enfrentar. Exato. Né? Essa maneira, ou como enfrentar, a gente vai te ajudar. Hoje a gente está falando assim, especificamente para quem tem medo. É muita gente que tem medo. E pode ter certeza, Márcia, isso vem de traumas antigos. Porque quando o ser humano nasce, ele já nasce limpo. Né? Tirando os traumas intrauterinos, que também seria uma forma a se investigar, mas você não vem com um histórico desse medo, você vem com traumas, não pelo medo, você associa a esse medo. E você... o que a odontologia teve de culpa em relação a todo esse medo. Mas você imagina naquela época quando os caras vinham com o buticão para arrancar, quem é que... Isso aí foi passando de geração em geração e as informações são passadas quanticamente. Uma mãe que tem medo de dentista, quando o coração dela dispara, o neném tá na barriga, já marcou ali. Exatamente. Então tem que olhar tudo isso. Eu acho que esse é o intuito hoje, né? Trazer assim as várias possibilidades para as pessoas que estão numa situação deficiente, de prótese, de mastigação, de autoestima, como nós falamos no início do programa, como fazer para enfrentá-los. Nós temos hoje uma odontologia associada a uma medicina tradicional chinesa que nos permite a esse enfrentamento, não é isso? Olha, nós temos vários caminhos e aí o que a gente quer é poder acolher para poder melhorar. Não melhorar só para fazer o implante, melhorar para a sua vida toda. Você vai ter uma experiência e essa experiência você vai levar para a vida toda como benefício. Essa aqui é a verdade. Eu sempre falei aqui, para quem já conhece o programa, que as nossas fotos lá no Instituto são as fotos eu e o paciente, não eu e a boca do paciente, porque não é isso que é o trabalho final. O trabalho é o que a gente devolve para a vida, é o que a tua expectativa foi encontrada e a gente devolve aquilo, e é isso que é o bonito, isso é o que faz a parte, essa que tem a graça da vida, né? E que você nos permita investir os 30 anos de estudo que nós tivemos, mais ou menos, pelo menos 30 nós temos de estudos, para poder passar isso para você. Porque se nós não passarmos para vocês, para quem que a gente vai passar? Alguém tem que sentir o efeito benéfico disso. Eu vou passar aqui quem nós somos, os nossos telefones, os nossos contatos. Então, lá no Instituto Face a Face, os telefones 3895 7572, então, ou 3895 1185, esses são os dois telefones fixos, 3895 7572 ou 3895 1185. E hoje, WhatsApp, né? Porque todo mundo hoje quer marcar consulta, pergunta. WhatsApp da clínica 97075 2314. Então é o 97075 2314 é o WhatsApp, pode perguntar por lá, eu respondo por lá, também marcar consulta, enfim, toda essa ferramenta. O meu Facebook, Márcia Ferraz, doutora Márcia Ferraz, DRA Márcia Ferraz, também tem outros vídeos, outros programas, que vocês também podem me conhecer melhor. Alexandre? Eu falo. No Face, eu tenho uma página de estudos, chama-se Astrologia da Psique, PSQ, né? Meu YouTube é Alexandre com 2 L's, Alexandre Almeida. Alexandre com 2 L's, Almeida com 2 L's. Lá também tem todo o histórico das entrevistas, dos trabalhos que a gente vem fazendo e passando para vocês de graça. Acessando ali, conhecendo outros temas, outros assuntos. Exatamente. O meu WhatsApp é 11 99819 0008. Vocês podem passar quantas vezes você precisarem. Eu posso demorar um pouquinho para responder porque às vezes estou em atendimento, mas eu fico até altas madrugadas e respondo com o maior prazer. Exatamente. Gente, foi um prazer estar aqui ao vivo com vocês. Na próxima semana tem mais. Obrigada, Alexandre. Obrigado você, Márcia, pelo convite. Muito obrigada a todos. Beijão. Um beijo. Fiquem Tchau. com paz.